Olá, começa agora mais uma edição do programa Gente em Destaque. O nosso convidado hoje é o ex-presidente da Associação Comercial de Jacareí, o empresário Jean Ábido. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Prazer, tudo meu. Queria começar a nossa conversa falando um pouco sobre a sua trajetória, a sua infância no Líbano, né, onde o senhor nasceu. Queria que o senhor falasse um pouquinho da cidade onde o senhor nasceu, da lembrança que o senhor tem de lá. Bom, nasci no Líbano, no norte do Líbano, numa cidade que se chama Kobayat. É uma cidade que fica no norte do Líbano. Tenho muita lembrança de lá. Sempre gostei de viajar, de conhecer o mundo. Estou aqui agora, vim contra minha vontade, porque me caçaram de lá. E os seus pais, seu pai e a sua mãe, eles trabalhavam em que lá? Fala um pouquinho sobre os seus pais. Meu pai era um sargento no exército. Sempre estava nas fronteiras com Israel, porque sempre tinha problemas com o país do Israel. Então, a minha mãe sempre cuidava de nós, claro. E era uma família grande? O senhor tem muitos irmãos? A nossa família lá é 4 irmãos. 4 irmãos? 4 irmãos. E o senhor é o mais velho? Eu sou mais velho. Mais velho. É. E o que o senhor lembra da sua infância lá em Kobayat? Como é que era essa cidade? Conta um pouquinho pra gente. O Kobayat é uma cidade montanhosa. Eu não morei muito tempo no Kobayat, porque meu pai sempre trocava de lugar como soldado. Então, o tempo mais que demoramos é numa cidade chamada Trípoli. Trípoli é lá que comecei meus estudos. Terminei meus estudos lá no Trípoli, e quando cheguei a entrar continuar, quer dizer, então entrei no exército. Servi o exército 2 anos, depois saí. E o senhor começa a se envolver com política também lá no Líbano? Esse aqui sempre foi um gosto, um desejo, porque lá precisa de partidos que podem eliminar muitas coisas ruins, por exemplo, discriminação religiosa, muitos erros que cometeram lá no passado continuam cometendo. Então entrei num partido bem na esquerda e começamos a lutar contra o tipo dos governos que chegaram no nosso tempo. E como é que começou esse envolvimento do senhor com a política? Eu queria saber se o senhor foi perseguido, como é que começou essas confusões aí? Bom, eu vou responder a sua pergunta, mas antes eu quero mostrar um lado do povo libanês com o povo brasileiro. Em 1875, o Líbano era dominado pelos turcos e ficou dominado centenas de anos. Então, naquele tempo, tinha muita discriminação religiosa, raciais. Então, uma família lá, cristã, ficou muito perseguida, queriam sair do Líbano, fugir do Líbano. Então, conseguiram chegar até o porto de Beirute e lá
falaram com o capitão do navio para poder embarcar por qualquer lugar, falaram para ele, fora do Líbano. Falou para eles, eu estou indo para a América. Para eles, a América não sabiam que é Estados Unidos naquele tempo. Então, embarcaram junto e quando chegaram nos Estados Unidos, os policiais pararam eles porque não tem licença de entrada e pediram do capitão de levar de volta para o Líbano. Ficaram em quarentena durante mais ou menos uns 10 dias. Mas quando começou a volta, começaram a pedir do capitão para não levar eles até o Líbano de volta, porque se chegar lá vão ser massacrados. Falou para eles, não se preocupe. Tem um país agora que se chama Brasil. Vocês vão descer lá e vocês vão achar o amor que estão precisando, o carinho, a paz. E quando chegaram lá em Santos, desceram e começaram a sobreviver e subindo até São Paulo. E lá ficaram. Nesse tempo, eles começaram a ligar ou mandar cartas para os parentes, falando desse povo maravilhoso. Então, esse povo lá do Líbano começou a gostar desse povo maravilhoso, sem conhecê-lo, por causa do bom atendimento para aquelas famílias. Depois de um pouco de anos, chegou a Primeira Guerra Mundial e o povo libanês sempre gostava de conhecer e ficar no Brasil. Começou a imigração para o Brasil mais. E depois chegou a Segunda Guerra Mundial também. Então, começou o amor que tem para o povo brasileiro. Olha, você não pode saber quanto. Verdade, uma vez no jogo mundial de futebol, 78% das casas libanesas, conhecendo o Brasil ou não, estavam com a bandeira brasileira, apoiando, torcendo para o Brasil. Agora, chegou em 75 a guerra lá no Líbano. Eu, como estava muito dentro da política, dentro de um partido bem na esquerda, que lutava sempre contra o governo, então tinha uma posição bem delicada nas lutas. E em 76 conseguiram a Síria, que estava contra nós, entrou no Líbano e começaram a me procurar. Por quê? Por motivos que tinha muitos segredos dentro dos combates. Então, um dia, uma segunda-feira, o presidente do partido me chamou, falou para mim: olha, a Síria começou a te procurar, eles vão querer sua cabeça. Nós escolhemos para você Canadá e Arábia Saudita, que pode ser ajudado muito lá naqueles dois países. Falei, presidente, não quero nem Canadá nem Arábia Saudita. Por quê? Não, quero ir para o Brasil. Mas o Brasil, ninguém pode te ajudar lá. Falei, não tem problema. Então, de uma hora para outra, essa aqui foi uma segunda-feira,
sábado, estava saindo do Líbano com nome falso pela Síria, que estava me procurando, e fugi da Síria, quer dizer, da luta da Síria também. Eu cheguei aqui no Brasil, não tinha nada, sofri no começo, dormi um pouquinho nas calçadas, até que comecei a trabalhar e, graças a Deus, pouco tempo, depois de um ano, chamei a minha família, vieram para cá. O senhor tinha família quando saiu do Líbano para vir para o Brasil. O senhor ficou com medo de acontecer alguma coisa com seus filhos, com a sua esposa? Ficou lá pessoas fazendo guarda dia e noite, trazendo para eles comida, bebida, todos os tipos de necessidades. E tinha sempre santaneiros na porta. Então, esse aqui que me deixou um pouco calmo. Mas com tudo isso, olha, não passava uma noite sem chorar. Porque o Pascoal tinha 6 anos, quando eu larguei ele lá. Mas o senhor tinha mais filhos também, não tinha? Tinha 3 filhos. Tinha Michel, Arlette e Micheline. Então, são 4. E cada um nasceu numa cidade? São cidades muito perto. Por causa do meu serviço, que durante esse tempo comecei a trabalhar na alfândega. O senhor veio para cá, lógico, com a segurança, né, da sua família lá no Líbano, mas eu imagino que o senhor ficou muito tempo sem poder ter contato com eles também, né? Durante a guerra não dava para ter contato, mas procurava sempre pessoas que viajavam para o Líbano. Pedia deles de entrar em contato com minha família. E naquele tempo não conseguia pelo telefone e não tinha internet. Então somente mandava uma carta. E quando o senhor entrou para a política, lá nesse partido de esquerda que o senhor disse, o que o seu pai achou disso? Olha, não achou bom, não. Estava sempre, me orientava, não pode, mas eu escolhi um caminho que tenho a consciência limpa. Esse partido conseguiu, naquele tempo, corrigir o que estava precisando. E o senhor chegou a perder amigos na guerra? Muito. Muito? Muito. Perdemos bastante. Daí, como é que o senhor se comportava nesse sentido? O senhor participava, ia para o combate mesmo? Como é que funcionava isso? Saía. Praticava. Porque eu era, como se fala aqui, o alto quadro da defesa, eu era o vice dele. Então, tinha que participar. E foi um conflito que deixou muitos mortos, né? Essa guerra civil, né? Que quase explodiu o país mesmo, né? Demorou 19 anos. Começou em 75. Demorou muito tempo. E o senhor, em algum momento, além dessa época de vir para o Brasil, que estava ameaçado no Líbano, em algum outro momento o senhor chegou a temer que pudesse morrer lá no Líbano mesmo? É claro, muitas vezes por falta de atenção, por falta de considerar muito o perigo, eu cheguei muitas vezes a temer mesmo a morte. Tá certo, vamos fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.